Haddad se contrapõe a Bolsonaro, diz que vai reforçar a obrigação de aulas presenciais no ensino fundamental e defende educação em tempo integral. O candidato do PT à presidência deu declaração no fim da manhã desta segunda-feira em entrevista coletiva realizada em São Paulo. Em agosto, o representante do PSL disse que a educação à distância poderia ser implementada como solução para acabar com o marxismo. Fernando Haddad se contrapôs à ideia e afirmou que, se eleito, vai reforçar o trecho da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que trata do ensino presencial. Nós vamos deixar mais clara na LDB a proibição de educação à distância para ensino fundamental, como o Bolsonaro está propondo. A educação à distância para o ensino fundamental criará um problema sério no país. Criaria um problema muito sério, que é a não convivência das crianças. Toda a perspectiva do mundo é a educação em tempo integral. Fernando Haddad também falou de economia na entrevista coletiva. Ele afirma que é possível alcançar o equilíbrio fiscal, mesmo com a revogação da emenda do teto de gastos, algo que ele tem defendido. Para o petista, a arrecadação vai crescer se as condições de investimento forem retomadas no país. A despesa aumentou, mas o que mais prejudicou as finanças públicas foi a queda da arrecadação, consequente da queda do investimento. Criou-se um ambiente de insegurança no país, que o investidor travou, parou de investir, e a saída para o Brasil é voltar a investir, para a arrecadação voltar a crescer e a gente equilibrar com a reforma tributária e com a reforma bancária. Fernando Haddad também disse que defende uma reforma da Previdência que unifique os regimes público e privado, eliminando distinções gradualmente. Nesta segunda-feira, o candidato do PT concedeu entrevistas a 2 emissoras de rádio e compareceu a uma homenagem ao Dia dos Professores no centro de São Paulo. Professor Vila. Aí tem a discussão sobre educação, que é muito pobre, né, a discussão. Tem rasa, né? Muito, com a profundidade de um pires, para ser bem original, né? Então, realmente muito ruim, algo tão importante para o país como a questão da educação. Precisa ter uma discussão séria, não basta uma entrevista. Ontem, por exemplo, um general da reserva deu uma entrevista ao jornal Estado de São Paulo, eu não entendi uma linha do que ele pretende fazer, se é que ele realmente é um assessor e que vai ter uma influência no novo governo e tal, né? Falou coisas absolutamente disparatadas, o Haddad, idem, também dizendo coisas num monte de bobagem. Não entende nada de educação, foi ministro da educação, não dá aula há milênios, ele faz campanha, né? É um péssimo pesquisador, basta ver, eu fui ler o trabalho dele de mestrado, é hilariante, né? Então, e disse aqui, inclusive, quando ele esteve aqui, né? Faz tempo, foi até engraçado, né? Quando eu até perguntei também sobre a questão da agenda dele, porque ele não trabalha. Bem, aí por aí vai. Mas deixando isso de lado, a educação é central. Agora, realmente, fazer alfabetização à distância, isso não existe. O que poderia ter, uma coisa que seria tão bacana no Brasil, ter uma grande campanha nacional para enfrentar o analfabetismo. Se você juntar os analfabetos e os funcionais, por baixo tem 30 milhões de brasileiros que não sabem ler, não sabem escrever, né? E isso é fundamental, uma coisa que envolvesse todo o país, sindicatos, igrejas, associações da sociedade civil, né? Meios de comunicação, rádio, TV, jornais, revistas, numa campanha que entusiasmasse. O Brasil precisa de entusiasmo, né? É uma coisa tão para baixo, tão baixo astral o Brasil, né? Então precisa uma grande campanha, imaginar em 4 anos, falar assim, em 4 anos vão eliminar o analfabetismo no Brasil. As pessoas vão saber ao menos ler um pequeno texto e escrever. Imagina a revolução que seria no país. Todo mundo sabe, quem trabalha, quem tem uma empresa, a dificuldade de receber um funcionário. O funcionário não sabe ler. Hoje tem formandos no curso universitário que não sabe ler e escrever. Uma vez o jornal Globo, há cerca de uma década atrás, pegou um vestibular de uma faculdade conhecida lá no Rio de Janeiro, uma dessas fábricas de diploma, que faculdade não é coisa alguma, pegou um cidadão analfabeto que se inscreveu no vestibular por curso de Direito à tarde, no período da tarde. Ele passou, analfabeto, e tinha redação, que ele deixou em branco, evidentemente, e o resto ele ficou colocando A, B, C, D, E, e foi respondendo as perguntas de múltipla escolha. Entrou um analfabeto, entrou nessa faculdade, que é uma dessas fábricas de diploma, que por sinal caberia ao novo governo fazer uma investigação, né? Passar um pente fino. Na gestão Paulo Renato, que foi importante no campo da educação, na Ministério da Educação, entenda-se, você obrigava as universidades e os centros universitários e as faculdades, que são 3 categorias distintas, a terem um X número de mestres e um X número
número de doutores. Isso acabou. O Mercadante, onde está o Mercadante falando isso, hein? Que saudade do Mercadante. O Mercadante acabou com isso, porque o lobby das privadas e pressionaram, e ele fez o jogo do lobby das privadas, né? Hoje tem faculdades que anunciam aqui em São Paulo, por exemplo, que a sua qualidade se deve ao baixo valor das mensalidades. Quer dizer, então hoje você tem gente que tem diploma e que é analfabeto. Essa é a realidade. Quer dizer, aumentou numericamente o número de universitários no Brasil e de formandos, mas no concreto mesmo, o nível é baixíssimo. Então tem de começar lá embaixo. Os investimentos pesados não tem de ser feito no terceiro grau, tem de ser feito lá embaixo, na alfabetização. É uma vergonha para um país do nosso tamanho, da nossa importância econômica, ter mais de 30 milhões de analfabetos.